Olá, professores! Eu vou dar um exemplo para vocês agora de uma situação em língua inglesa, e aí você, professor de outra disciplina, já vai imaginando como isso ficaria no seu componente. Então, em uma determinada aula, você leu um texto sobre junk food, por exemplo. Na próxima aula você vai continuar esse assunto, mas você queria que os alunos fizessem algo que trouxesse exemplos antes de iniciar a próxima aula, continuando o assunto. E então você tem a grande ideia de começar com exemplos de alimentos que não foram mencionados naquele texto trabalhado e que também são junk food. E aí, como fazer isso? Então, por que não pedir que os alunos façam isso colaborativamente e tragam para a sala de aula? E como fazer isso com eles? Que ferramenta utilizar? Então, a gente tem algumas ferramentas de trabalho colaborativo visual, que todos vão trabalhar em um mesmo slide, inserem as imagens ali, as fotos que eles buscarem, e quando você retornar para a segunda aula, você pode começar esta segunda aula com os exemplos que os alunos trouxeram. Então, você não precisa trazer esses exemplos, traz os exemplos que os próprios alunos fizeram, faz um checklist, praticando pronúncia, verificando se realmente o que eles colocaram ali é ou não junk food, e aquilo se torna muito mais significativo, porque você vai estar trabalhando com algo que eles mesmos fizeram. E sem a pretensão de ter nota para aquilo, é mais algo para ser apresentado e que eles produziram, para que se inicie essa próxima aula. Então vamos lá, vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo talvez seja o mais famoso, que é o PowerPoint. Sim, o PowerPoint tem uma ferramenta que é o Office Live, que você pode compartilhar com mais pessoas para que todas editem um mesmo slide. Então, tendo o e-mail desses alunos, você compartilha com todos eles e todos eles inserem as imagens em um mesmo slide. Na próxima aula, só projetar que vai estar tudo lá. Uma outra que seria um concorrente do PowerPoint é o Google Apresentações. Ele funciona quase igual, porém pertence a Google. E a apresentação é um pouquinho diferente, talvez as ferramentas se posicionem em abas diferentes, mas ele também funciona muito bem. É até mais assim, visualmente falando, para o aluno talvez se torne mais simples e particularmente é uma das que eu mais gosto de trabalhar. Agora, das outras três menos conhecidas, eu vou começar da mais conhecida para menos. A primeira seria o Padlet. O Padlet, ele cria um mural, que ele tem vários wallpapers já pré-definidos para fazer aquele mural, mas você pode modificar. E as pessoas colocam caixinhas de textos nesse mural. Ele pode ser usado inclusive durante a aula, é bem interessante. A próxima é o Canva. O Canva é uma plataforma que você tem vários layouts pré-definidos, então pode fazer capa de Facebook, pode fazer post para stories ou feed de Instagram, e é um slide, no final das contas é um slide também que você pode adicionar colaboradores e pode trabalhar no desenvolvimento de logotipos, por exemplo. Então é bem interessante se em algum momento da aula você quiser trabalhar a questão de marcas, logotipo, perfeito para os alunos. Eles vão com certeza achar bastante interessante essa ferramenta que eu já utilizei e deu super certo. E a minha última sugestão aqui é a Miro, ou Mirror, que é para você, basicamente você trabalha com post-its, ela dá para ser adaptada para outras situações em sala de aula, mas também se insere imagens e aí monta-se aquele painel que pode ser apresentado numa próxima aula para que seja iniciada uma segunda aula, com um tema que já foi trabalhado numa aula anterior. Então é isso, é um vídeo curto que não é para explicar como usar essas ferramentas, mas sim para sugeri-las, e futuramente, provavelmente, pode haver um vídeo tutorial de como utilizar elas de uma ou outra forma, tá bom? E eu ia quase esquecendo, se você chegou aqui ao final do vídeo é porque provavelmente você achou interessante, ou pelo menos ficou curioso, então se inscreve, dá o like para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, e ficar ligado nos próximos vídeos, tá bom? Eu me chamo Bruno, eu agradeço muito você ter assistido o vídeo e espero que você acompanhe nas próximas publicações. Até mais!